Queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre paternidade. E paternidade, o filho que é filho verdadeiro, ele reflete evidências da sua condição de filho, né? E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho nessa noite. Não sei quem aqui já teve a experiência de ter empregados trabalhando, principalmente mais antigos, era muito comum ter empregados que vinham, que dormiam em casa, que faziam serviços de casa, mas também moravam ali. Isso era muito comum. E tem muitas histórias de pessoas que ficaram 10, 15 anos, né, e eles eram criados, ou trabalhavam ali, eram tratados como filhos. Mas só que chegou num determinado momento que aquela pessoa pegou, casou, foi embora, e por mais que ela fosse tratada como filho, ela não era filho. Ela não era filha, ele não era filho. Então, isso fazia com que houvesse uma diferenciação muito clara, né? Antigamente, pouco mais antigo, tinha a figura dos escravos também, que trabalhavam para os patrões, e tinha alguns que vinham prestar o serviço dentro de casa. E também, por mais que estivessem ali, eles não tinham as mesmas regalias, ou os mesmos benefícios dos filhos. Eu lembro que, quando eu tinha 13, 14 anos, meu pai tinha uma empresa lá em Cascavel, que fazia pintura, fazia reformas. E aí, ele comprou uma chácara, e ele tinha feito uma cirurgia, e precisava fazer um trabalho na chácara lá, de carpir, de roçar. E aí pegou uma equipe que ia para lá todos os dias. Só que aquela equipe precisava de um supervisor, e meu pai me colocou como supervisor, eu com 14 anos. E eu lembro que meu pai tinha uma Brasília, que era usada para isso, e eu dirigia a Brasília umas 5 quadras, né? Hoje eu não deixo meus filhos fazer isso, meu pai era doido, né? E aí eu pegava a Brasília de casa e ia até a empresa, aí lá tinha um motorista que assumia o comando daquela Brasília e ia lá para a chácara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, minha mãe preparou uma marmita para mim, e aí aqueles pedreiros, aquele pessoal já acostumado, levaram um álcool e colocaram na latinha para esquentar a marmita. Eu falei assim, levaram álcool, eu vou fazer isso com gasolina. E aí eu peguei e coloquei a gasolina no negócio lá, e coloquei fogo, esquentei. A panelinha preteou tudo em volta, e a comida ficou com gosto de gasolina. Então, assim, são histórias que mostram um pouquinho essa questão, mas só que, por que meu pai me colocava lá? Porque eu era filho, e eu estava ali, investido de uma autoridade mesmo com 14 anos, e aqueles pedreiros lá, eles me respeitavam. Eu lembro naquela época, quando meu pai me levou no banco, e naquela época era possível, não sei como, e me deu um talão de cheque, e eu fazia o pagamento daquele pessoal, e isso aí para mim era um motivo de, eu me achava, né? Mas sabe, então quando nós falamos em paternidade, nós temos que entender que tem a paternidade que ela é genuína, e aquela onde o pai dá autoridade ao filho, e o pai atribui alguns benefícios ao filho. E tem algumas paternidades que não são tão genuínas e de repente, você trabalha para uma pessoa e, às vezes, é tratado como filho, mas não é filho, né? Então, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós temos, e falamos de paternidade, nós temos 2 momentos históricos, que são divididos por um momento na história da humanidade. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, quem eram os filhos de Deus no Antigo Testamento? Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Vêm os descendentes de Abraão, né? Claro, tem toda a história de Adão e Eva, tem Noé, mas com Abraão há um chamado de Deus, e esse chamado de Deus, lá em Gênesis 12, ele vai falar lá, Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, e vai para a terra que eu estarei te mostrando, que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E Deus atribuiu a Abraão um grande projeto de Deus, de transformar os descendentes de Abraão numa grande nação, que era a nação de Israel. Mas nesse processo havia uma aliança que estava sendo firmada ali.
Sabe, essa aliança, aí Deus tenta fazer uma aliança, a aliança traz lá com Noé, daí ele tenta com Abraão, Isaac, Jacó, mas essas alianças vão sendo quebradas. Por que que elas são quebradas? Porque toda aliança que era feita com o homem, por o homem ter uma natureza pecaminosa, ela era quebrada. Ela era quebrada por causa do pecado, ela era quebrada por causa da humanidade e a natureza pecaminosa do homem. Mas quando vem Jesus, ocorre um divisor de águas da história. Então, Jesus ele vem, ele vive entre nós 33 anos, ele morre e ressuscita. E quando ocorre a morte de Jesus, o véu se rompe, onde ficava a figura de Deus, que só quem entrava lá eram os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi. E a partir daquele momento, da ressurreição de Cristo, todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, é dado o direito de ser chamado Filho de Deus. É isso que diz lá em João 1,12. Então, esse texto ele vai dizer, lá, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de homem, mas nasceram de Deus. Então, quando ocorre esse divisor de águas entre o povo de Israel, os descendentes de Abraão, vem Jesus e ele constrói uma nova história. Então, deixa de ser somente aquele povo privilegiado, mas todos aqueles que creram no Senhor Jesus, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Quando nós falamos essa questão de paternidade, ou do povo de Israel, tem uma história muito interessante, acho que o Osmair estava junto lá, quando nós estávamos, não sei se você se recorda, nós estávamos em Israel, e aí tinha um guia, e esse guia contou uma historinha lá, ele dizendo que o presidente, ou o premier ali de Israel, foi visitar o Papa lá em Roma, lá no Vaticano. Aí chegou lá, disse que tinha um telefone em cima da mesa. E aí disse que o presidente de Israel ali, o premier de Israel, falou assim: para que é esse telefone? Ah, esse telefone aqui é para falar direto com Deus. É mesmo? É. Eu posso falar com Deus? Pode, pega aí. Daí disse que o presidente de Israel pegou o telefone, falou com Deus ali, desligou o telefone. Mas só que essa ligação tem um custo, é 200 euros. Tudo isso, 200 euros. Ele foi lá, pagou 200 euros. Aí passou um tempo, disse que o Papa foi lá visitar o presidente de Israel. Chegou lá, tinha um telefone na mesa. Aí ele chegou ali, o que é esse telefone? É um telefone para falar com Deus. Ah, também você tem um aqui, então deixa eu falar com Deus aqui. Daí pegou o telefone, falou com Deus. Daí chegou o Papa e falou: mas quanto que eu tenho que pagar? Aí disse que o presidente de Israel falou assim: não precisa pagar nada, porque aqui a ligação é local. Então, mas o guia contando essa piadinha, mas ele queria passar um valor que eles têm ali. Eles ainda estão esperando o Messias. E eles acham que eles são um povo escolhido de Deus, e são os únicos abençoados, os únicos que são filhos de Deus, porque eles não reconhecem o sacrifício de Jesus, eles ainda estão escravos de uma história. E nessa noite eu quero conversar com vocês, e nós vamos trocar fazer uma reflexão sobre um texto onde Jesus se encontra com algumas pessoas como esse guia lá de Israel. São um povo judeu que achavam que, por ser filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles achavam assim: nós somos filhos de Deus. E Jesus, ele descreve claramente qual é a diferença de alguém que, embora venha de uma origem, embora esteja dentro de um rito, existe algo mais para você ser filho. Você pode abrir lá suas Bíblias? Abra lá em João 8, 31. Quem está sem Bíblia aí, encosta na pessoa que está do seu lado. Nós precisamos, queridos, eu queria desafiar, antes de nós lermos aqui, deixa eu só abrir essa aguinha aqui. Queridos, eu queria desafiar, nós estamos no início do ano, é o início de fazermos propósitos, sonhos. Eu vi aqui várias cartinhas para Deus aqui. Mas eu queria desafiar você, se você não tem a prática de ler a Bíblia todos os dias, eu queria desafiar você a começar hoje, certo? Porque a Bíblia é tão rica, ela é tão extraordinária, ela tem abençoado tanto. Eu tenho sido tão abençoado em ler a palavra de Deus diariamente,
Então, se você acha que é muito ler um capítulo, você lê um versículo, vê 4, 5 versículos, lê um trechinho, não importa, a questão é você adquirir o hábito da leitura da palavra de Deus. Então, o cristão, ele precisa dessa prática. A leitura da palavra e a oração tem que estar presente em todos os momentos. Amém? Então vamos lá. João 8, a partir do versículo 31. Olha o que o texto diz. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Amém? Amém, Jesus. O que nós estamos vendo aqui? Jesus conversando com os judeus. Os judeus que, por serem da descendência de Abraão, se julgavam filhos de Deus. Por serem descendentes de Abraão, eles se julgavam superiores. Eu faço o que eu quero, eu ajo da forma que eu quero, porque eu sou filho de Abraão. E, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas estão vivendo uma prática religiosa, e falam assim: eu estou dentro da igreja, eu sou filho de Deus. Mas eu quero dizer que a condição para ser filho de Deus não é estar dentro da igreja. Estar dentro da igreja é uma consequência de uma decisão de deixar Deus reinar na minha vida, Cristo reinar na minha vida. Por isso que quando ele fala ali: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, no versículo 31, e conhecerão a verdade vos libertará. O que ele está querendo é libertar o povo do quê? Da religiosidade, libertar o povo do pecado, das consequências eternas do pecado. Então, o que Jesus conversa, e ele começa a dialogar com aqueles judeus, e eles falam assim: não, você não pode dizer que nós seremos livres, porque nós não estamos presos. De repente você está aqui nessa noite, você fala assim: eu estou preso? Eu não estou preso. Eu não estou preso. Mas o que Jesus coloca aqui é uma condição para ser discípulo, estar firme na palavra. Se você não está firme na palavra, você está preso. Preso à sua própria cosmovisão. O discípulo de Jesus, ele precisa viver a verdade.
E por isso que a verdade liberta. Quando ele fala aqui que eles estão servindo ao pai deles, que é o diabo, e está dizendo que o diabo é um mentiroso, e é isso que tem acontecido hoje, com muita facilidade na nossa sociedade. O maior campo de batalha é a nossa mente, e muitas pessoas têm acreditado nas mentiras de Satanás, e têm deixado ser dominado pela autossuficiência, têm deixado ser dominado pela religiosidade. Sabe, e há uma diferença quando nós falamos da mentira na verdade, porque a mentira não se sustenta, porque ela viola princípios, a verdade ela liberta e abençoa. E aqui Jesus está tentando mostrar para aqueles judeus qual o caminho. Experimente aqui a libertação. Ele está fazendo esse paralelo dos filhos de Deus, os filhos do diabo, justamente porque ele quer mostrar o que é a verdadeira paternidade. Infelizmente, hoje, poucas pessoas falam da condenação eterna. Então, nós temos uma verdade que Cristo nos salvou, e nós temos a salvação eterna. Mas o oposto disso é que quando nós não reconhecemos, quando nós não entregamos, existe a condenação eterna. Não existe uma terceira via, não existe um plano B. Ou você é, ou não é. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Porque muitas pessoas pensam assim, puxa, mas eu levo uma vida, eu faço o que é certo. Eu até entrego uma cesta básica lá. Eu até faço isso, eu até abençoo aquilo. E acho que pelas obras vão ter a salvação. Fala, se eu for morrer hoje, eu vou morar no céu, porque eu sou tão bonzinho. Certo? E o que a palavra nos diz não é isso. E aqui Jesus ele é muito categórico com relação a isso. Então ele diz, quem que herdará o reino dos céus? Quem são os herdeiros? Os filhos. Sabe, se não for filho, não terá direito à herança. Queridos, Deus preparou uma herança para nós, e nós vamos tomar posse dessa herança, quando nós somos promovidos para a glória. Mas para isso tem que haver uma decisão no nosso coração, de falar assim, eu quero sim, viver na condição de filho. Você tem vivido na condição de filho de Deus? Você tem refletido como um verdadeiro filho do Senhor? E viver como filho de Deus é dar evidências. Se você só é filho de Deus dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Você pode estar vivendo uma religiosidade. E a provocação que Jesus coloca, e que eu quero trazer nessa noite, queridos, a paternidade de Deus é coisa séria. Deus é nosso Pai. E Deus é o Criador da humanidade. Eu posso ser filho, ou posso ser criatura. São coisas totalmente diferentes. A criatura é criada por Deus. Mas a condição para ser filho é a entrega. Eu quero trazer alguns ensinamentos que nos levam a uma reflexão. E nessa noite eu quero levar você a uma reflexão. Como é que você tem vivido como filho? Quando nós temos a nossa paternidade humana, muitas vezes o nosso pai terreno influencia como nós enxergamos a nossa paternidade de Deus. Muitas vezes como nós nos relacionamos com os nossos filhos, influencia como eu deixo Deus influenciar a minha vida. Mas eu quero, olhando para Jesus e olhando para esse texto, eu quero trazer algumas evidências de um verdadeiro filho de Deus, para que você possa sondar o seu coração e aferir se você está vivendo uma religiosidade ou está vivendo como um verdadeiro filho. Início do ano nós precisamos viver uma vida leve. Início do ano não pode estar pesado. Nós temos um ano pela frente, muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer nesse ano, e eu preciso estar com o coração leve. Como é que está o teu coração? Queridos, essa mensagem não é uma mensagem de condenação, não. Eu quero trazer uma mensagem de esperança. Eu quero te ajudar a olhar e falar assim, eu vou me libertar de tudo que me atrapalha. Eu quero deixar para trás, início do ano vai ficar para trás, aquilo que tem
influenciado a minha paternidade, a minha condição de filho. E eu vou viver o que Deus tem preparado para mim. Sabe qual que é o primeiro alerta que Jesus nos traz aqui? Primeiro, que um filho verdadeiro, ele vive a verdade que liberta. Veja ali no 34. Digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa é uma verdade que nós temos. Tá, os judeus, eles não precisavam, eles não percebiam que eles eram escravos. E esses judeus que estavam conversando com Jesus, eles não percebiam que eles eram escravos. E quando Jesus fala assim, você precisa se libertar. Eles, se libertar do quê? Eu não sou escravo. E aí Jesus vem e fala, ele não vai falar, vocês são escravos, ele vai falar o seguinte, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Será que isso é uma verdade? Será que uma pessoa, por exemplo, que nós temos aquela pessoa que está presa, atrás das grades, ele tem uma limitação física ali, certo? Então ele não consegue experimentar. Então tem muita gente que nesse Natal, Ano Novo, passou atrás das grades, e viram só os barulhos dos fogos, não teve aquela comunhão com a família, porque ele estava preso de uma liberdade, ele estava preso, escravo daquelas grades, daquela parede, daqueles 2, 4 metros quadrados. Mas existe muitas pessoas que estão escravos emocionalmente, estão escravos espiritualmente e não percebem. Como é que eles podem ser escravos e não perceber? Imagine alguém, um homem ou uma mulher que está vivendo um adultério. Está vivendo um adultério. Daí ele chega em casa, aí ele vai dar aquele beijinho na esposa. Como é que está o coração dele? Daí ele chega em casa e vai ter uma intimidade com a esposa. Como é que está o coração dele? Aí ele vai dar uma palavra para os filhos, e de repente ele vai repreender algo que os filhos estão fazendo errado. Como é que ele vai repreender sem autoridade? Será que ele é livre? Está entendendo? O pecado, ele nos escraviza de tal forma, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Então quando a pessoa está em pecado, ela está presa e não percebe. E ela perde a capacidade de enxergar as bênçãos de Deus. E não consegue se entregar. E não consegue viver o que Deus tem de planos para nossas vidas. Aqueles judeus, eles tinham tudo pela frente ali, poderiam ter um futuro brilhante, mas eles estavam escravos. E Jesus vem e dá um alerta. E Jesus fala assim, vem, abandone o pecado. Venha, vamos viver uma nova vida. Eu tenho algo novo para vocês. E eles falam, não, calma aí. Eu sou filho de Abraão, não preciso não. De repente você está, aí você acha assim, eu sou filho de pastor, não preciso não. Eu sou crente há 25 anos, não preciso não, sou crente há 50 anos. Até os dias de hoje tem muitos judeus ali que estão esperando ainda a volta do Messias, estão escravos à religiosidade. Sabe, lá em Israel tem os judeus ortodoxos, são aqueles que têm um cabelinho enrolado aqui do lado, que usam um chapéuzinho, a barba. E os judeus tradicionais, eles olham para aqueles judeus lá e falam assim, eles são hipócritas. Eles andam assim, eles vão orar no Muro das Lamentações, mas só que são antiéticos, o que acontece? Aqueles judeus, um falando do outro, a gente ouvindo ali, eles estavam reproduzindo o que está lá em Levíticos, que falava que não poderia cortar o cabelo nas laterais, não poderia cortar a ponta das barbas, mas eles se vestem atrás dessa religiosidade e deixam de experimentar a verdadeira comunhão com Deus, e a verdadeira comunhão com os próprios irmãos judeus. De repente você está aqui nessa noite e você tem vivido algo que tem impedido você de experimentar o que Deus tem preparado para a sua família, para a sua vida, para a sua história, no seu trabalho. Porque tem tanta coisa acontecendo que você se tornou escravo. Tem gente que se torna escravo da agenda, tem gente que se torna escravo do trabalho. Queridos, Deus, Ele veio, mandou seu Filho, Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter liberdade. Liberdade, isso quer dizer o quê? Que a minha vida, ela tem que ser leve, eu tenho que viver feliz, eu tenho que experimentar a felicidade, mesmo diante das provações. É claro que se eu estou diante de uma provação, eu não vou estar pulando, mas o meu coração vai estar em paz, falando assim, eu quero crescer com essa provação.
Você está passando por uma dificuldade hoje, você está passando por lutas, de repente aqui nós temos lutas aqui, que foram colocadas diante do Senhor. Eu quero dizer para você, que essas lutas fazem parte da vida de todos nós. Aqui não há ninguém aqui que não passou por lutas, ou que não está passando, ou que vai passar, porque não tem como passar pela vida sem lutas. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: uma coisa é passar pelas lutas sem mim, aí você se vira, você dá o teu jeito. A outra coisa é quando eu estou contigo, e aí, deixa que eu mato no peito. Acho que Jesus foi jogador do Flamengo, deixa que eu mato no peito, só ganha. Com Jesus não tem derrota não, gente. Então nós podemos enfrentar com Jesus, sabe? Então essa entrega completa, mudança de vida é essencial, né? Então Jesus, ele vem e traz um alerta para aquele povo. E o que Deus espera de você é que você tome o lugar de filho de Deus, e pare de viver para lá e para cá, deixando as pessoas te machucarem aqui, te machucarem lá. Você é filho. Olha o que Jesus diz ali no 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Uma vez que você é filho de Deus, você não vai deixar essa condição, você precisa tomar posse dessa posição de filho. Não vem falar bobagem comigo aqui não, porque eu sou filho do rei. Não vem falar isso aqui não. Eu sei que você está falando isso de mim, mas eu sei que eu não sou isso, porque eu sei quem eu sou, porque meu pai que diz quem eu sou, não é você. Ah, você não vai conseguir. Que eu não vou conseguir, rapaz, você está doido. Meu pai já disse que eu tenho capacidade, eu vou conseguir, porque o meu pai tem me capacitado. Você tem tomado a posição de filho. A posição de filho envolve abandonar o pecado, envolve confiar que o Deus, o Pai eterno, o Paizinho, Ele está aqui para te abençoar. Ontem eu tive uma situação aqui, eu estava meio chateado e tal. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa já me conhece, falou assim: o que aconteceu, querido? Ah, aconteceu lá, uma coisinha lá, fiquei meio chateado. Ela falou assim: eu sei como é que se pode resolver isso. Falei: você sabe? Que bênção, me fala. Vai lá para o teu cantinho e fale para o papai. Falei: a minha esposa é uma bênção. Bom demais, bênção máxima. Eu fui para o meu cantinho falar para o papai. E o papai acalmou meu coração e falou: fique tranquilo, meu filho. Eu estou no controle. Fique sossegado. Não aflige o teu coração, porque eu continuo no controle. Essa é a condição de filho. Aquele que pode chegar e falar assim: pai, estou precisando do Senhor. Estou precisando do Senhor. Se você não tem assumido a tua condição de filho, essa é a noite que você vai falar assim: eu vou sair daqui com a minha condição plena de filho de Deus, porque eu vou colocar tudo diante do Pai, e eu vou assumir a condição de filho, deixando para trás o pecado, vivendo uma nova vida. Mas sabe o que Jesus nos ensina ali ainda? Que um filho verdadeiro, ele reflete os frutos ali da paternidade. Veja ali no versículo 39, ele vai falar assim: olha, Abraão é o nosso pai. Responderam eles, disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Sabe o que Jesus fala? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Mas vocês estão fazendo totalmente diferente. Então, normalmente, os filhos tendem a reproduzir as virtudes dos pais. Por que normalmente? Porque nós temos muitos pais terrenos que, infelizmente, não são imitáveis. E você precisa tomar cuidado. Mas muitos pais, eles procuram imitar, né? Então, se você é pai, você já deve ter percebido que você vai lá e é gostoso quando você vê os filhos crescendo. Eu lembro meu filho colocando espuma de barbear e pegando lá um brinquedinho dele para fazer a barba. E ele procura imitar o pai. E aí ele vê você lendo a Bíblia, ele vai tentar imitar, ele vai tentar ler a Bíblia também. Ele vê você orando, ele vai tentar orar. Certo? Então, os judeus ali estavam dizendo ali: Abraão é nosso pai, por isso nós somos filhos de Deus. E a resposta foi: se vocês fossem filhos, faria a obra dele. Você é filho de Deus? Você tem reproduzido os ensinamentos do Pai?
Queridos, nós não podemos ser incoerentes. Muitas pessoas se dizem filhos, mas com muita facilidade flexibilizam as atitudes, com muita facilidade, sabe, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. E eu não estou falando só de pecados não, queridos. Eu estou falando de atitudes positivas que às vezes não deixam de ser realizadas. Durante toda a vida, nós estamos tomando decisões. Hoje você está aqui nessa noite porque você tomou a decisão de estar aqui. E a vida é feita de decisões e consequências. E quem é filho, mesmo quando está longe de casa, ele vai reproduzir uma decisão daquilo que ele está acostumado em casa. Se o teu filho é um adolescente, um jovem, jovenzinho, ele aprendeu lá a escovar o dente, ele aprendeu a colocar o pijama a tal hora, ele vai dormir na casa do amiguinho, deu o horário, ele vai colocar o pijama, ele vai escovar o dente, ele vai orar, ele vai reproduzir aquilo que eles fazem em casa, mesmo ele não estando em casa. Se você é filho de Deus, você precisa reproduzir essas evidências do poder de Deus. Na nossa história, na história da nossa igreja, nós compramos algumas propriedades. Eu lembro de uma das propriedades que foi compradas, fazia parte da comissão. E coube a mim, nós negociamos o valor e coube a mim ir até o cartório para fazer a escritura. Aí chegamos lá para fazer a escritura, aí chegamos lá, o comprador falou assim, não, nós temos que colocar o valor menor da escritura. Falei, como assim valor menor? Não, porque eu coloquei no meu imposto tal valor, eu preciso colocar o valor menor, senão eu vou ter que pagar muito imposto. Falei assim, não é assim que nós trabalhamos. Nós, como filhos de Deus, nós entendemos que temos que trabalhar com a verdade. Aqui vai o valor que nós negociamos. Aquele senhor ficou constrangido, ele não desfez o negócio, porque era um negócio que, para ele, era muito bom. Mas sabe o que aconteceu? Possivelmente, ele estava reproduzindo aquilo que era uma prática. Que possivelmente veio lá dos pais, eu posso flexibilizar, eu dou um jeitinho, e eu cresço dando um jeitinho, e eu vou dando um jeitinho aqui, e dando um jeitinho ali, e ele veio, aí de repente ele se depara com alguém, que faz parte de uma igreja que preza a verdade, e a gente não dá jeitinho, a gente age, sabe, e aquela experiência, ela trouxe uma marca no coração daquele vendedor, porque ele foi confrontado com a verdade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as coisas são tão pequenas, que nós achamos que não influencia. E as coisas pequenas geram coisas maiores e consequências maiores. E quando nós falamos da paternidade, é muito mais. Eu lembro uma situação com meu filho, pequeno, estava na escola, tal, aí ele foi no mercado, chegando no carro, ele encontrou 5 centavos no chão. Daí ele chegou, pegou para minha esposa, mãe, eu posso pegar? 5 centavos no chão, na rua, no estacionamento. Pega, filho. Tá bom, ele pegou e guardou. No dia seguinte, ele estava na escola e encontrou R$50. E as pessoas viram ele pegar R$50, ele pegou e embolsou. Aí foram lá falar para o professor foi falar com ele. Não, mas eu achei. Não, mas não é seu. Alguém vai vir pedir que perdeu R$50. Aí ele chorou e tal. Aí eu fui buscar ele na escola e ele falando, pai, por que eu não pude ficar com o dinheiro se ontem a mamãe deixou? A questão não é os 5 centavos ou R$50, a questão é o princípio. E nós, como pais, queremos acertar. E muitas vezes erramos nos detalhes. A minha esposa foi muito sábia em trabalhar isso no coração do meu filho e reconhecer que ela tinha errado. Num detalhe, isso nos trouxe um alerta. Mas sabe, isso é um reflexo do que pode acontecer no teu dia a dia, se você não cuidar. O verdadeiro filho de Deus, o fruto dele é fruto de uma paternidade santa. Jesus, ele nos alerta
Gato que nasce em forno não é bolo, continua sendo gato. Os judeus achavam porque eles eram filhos de Abraão, eles eram filhos de Deus. Na verdade, eles não tinham aprendido nada do que eram os princípios eternos. Então, o fato de você estar na igreja, ou o filho nascer na igreja, não quer dizer necessariamente que você seja filho de Deus. Você precisa ter um compromisso inegociável com o Senhor. Então, além de abandonar a mentira e viver a verdade, você precisa refletir a paternidade com suas atitudes. Refletir o caráter de Jesus. E quando nós olhamos ali no texto, tem um outro ensinamento que eu queria, para fechar esse tempo. A paternidade, além de nós falarmos de abandonar a mentira, viver a verdade, refletir os frutos da paternidade, sabe, um filho verdadeiro, ele ama e faz a vontade do pai. Quem já teve um pai doente, que você vê o negócio pegando fogo, você abandona e vai lá, e dá uma atenção que você nunca deu, tem um tempo com ele que você nunca teve. Eu lembro de um amigo que o pai dele descobriu um câncer de próstata. Aí ele chegou para mim: eu preciso sair com meu pai. Pai, vamos jogar futebol. Pai, vamos lá jogar sinuca, não sei o quê. Vamos para tal lugar, vamos jantar juntos. E ele fez tanta coisa com o pai dele, porque ele estava com medo de perder o pai. Mas por que precisou chegar o câncer para ele tomar essa atitude? Por quê? Será que a atitude dele foi por amor? Ou foi por medo? Ou por remorso? O que Jesus está colocando aqui, sabe, no versículo 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Quando eu sou verdadeiramente filho, eu amo, e eu quero estar próximo, e eu quero viver esse amor, a intensidade desse amor. Eu não posso ficar parado, eu não posso esperar vir toda uma aprovação para mim correr atrás e buscar intimidade com o Senhor. Tanta gente que espera chegar a dificuldade para buscar intimidade com Deus. Quantos testemunhos nós ouvimos: mas quando chegou aquela aprovação, eu experimentei tanto da presença de Deus. Queridos, nós não precisamos esperar a aprovação para experimentar essa intimidade com Deus. O mais gostoso é nós experimentarmos a intimidade com Deus, porque nós amamos a Deus e nós queremos estar na presença dEle, porque nós queremos intimidade com o Pai. Nós queremos que o Pai possa estar conosco, se alegrando nas nossas vitórias, chorando junto nos nossos desafios. Queridos, como nós precisamos ter uma atitude de um verdadeiro filho que ama. Imagine alguém chegar na sua casa e falar assim: olha, eu quero ir lá na tua casa e ter um tempo contigo, mas espere para o teu filho sair de casa, porque eu não amo o teu filho, eu não quero ele perto de mim. Seria receber essa pessoa na sua casa? Será que é possível receber alguém que diz que me ama e não ama meu filho? Mas tem muita gente que diz que ama a Deus, mas tem rejeitado Jesus. Eu quero dizer que nós precisamos não só amar, mas demonstrar o amor. No versículo 44 ele fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Quem você tem realizado o desejo? De seu pai? Do seu pai eterno? Você tem realizado o desejo de alguém. Você tem vivido, você tem agradado a alguém. É a Deus, o nosso Pai eterno, ou ao diabo? Essa palavra é dura. É dura, mas ela é contra o politicamente correto. Mas ela é verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus, ele fala lá em Lucas 11, 23: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Que desafio! Como que está o teu amor com Jesus? Como está a tua condição de filho diante do Pai? Você tem amado? Você tem se entregado? Você tem dado evidência? Você tem abandonado o pecado? Como está o teu coração? Eu quero dizer que nessa noite, a palavra é: eu vou
assumir um compromisso de tomar a minha posição de filho, um filho verdadeiro do Senhor. Ou eu vou renovar meu compromisso para me manter um filho verdadeiro do Senhor. Esse é o desafio nessa noite. Você pode fechar seus olhos? Eu quero desafiar você e o seu, com Deus no teu coração. Converse com o Pai. Queridos, o nosso Deus conhece. A palavra de Deus nos diz que antes que a palavra saia da boca, Ele já conhece o teu coração, Ele já conhece a tua mente. Você precisa colocar diante do Senhor quais as atitudes que você precisa mudar nessa noite, para que você assuma a condição plena de um filho de Deus. De repente você vai precisar entregar o teu coração ao Senhor Jesus, e falar assim: Deus, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu Salvador. De repente é essa oração que você vai ter que fazer: eu reconheço que eu sou pecador, eu peço perdão dos meus pecados, mas eu quero me entregar ao Senhor. Faça isso agora. Ou de repente você vai assumir um compromisso com o Senhor e falar assim: eu quero viver uma nova vida, uma nova paternidade, eu quero assumir minha condição de filho. Eu tenho sido humilhado, eu tenho enfrentado lutas, eu tenho balançado na minha fé, mas eu quero renovar a minha fé hoje, porque eu sei que eu sou filho do Pai, e o Pai tem poder em todas as coisas. Faça uma oração aí, renovando o teu compromisso com o Senhor. Faça uma oração renovando o teu compromisso, ou assumindo um compromisso com o Senhor. O que nós estamos vendo, que muitas pessoas têm encontrado ser um filho verdadeiro. Eu quero dizer que um filho verdadeiro, ele vive a verdade que liberta, ele reflete frutos da paternidade, e ele ama e faz a vontade do Pai. Nós vamos cantar um cântico, e agora nós vamos ter um momento de intercessão. Eu queria que você ficasse de pé. Enquanto nós cantamos, se você está assumindo um compromisso com o Senhor hoje, renovando o teu compromisso de paternidade, tomando uma decisão, fala assim: puxa, alguma coisa falou meu coração. Nós vamos cantar, você vem aqui à frente, nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo pela sua vida. Eu vou descer aqui embaixo também. Eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário. Primeiro culto de quinta-feira do ano, nós vamos estar na presença do Pai, deixando Deus ministrar o nosso coração. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração, intercessão, de entrega. É um passo de fé, onde você está entregando diante do Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Nós podemos entregar o nosso coração. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos de poder, Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Filha amada, que Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em tuas mãos, segura em ti. olha aqui. Você é filha amada do Senhor. Fala assim: eu sou filha amada de Deus. Eu repreendo Se o trovão e o mar se erguendo vem, você é vitoriosa sobre sobre a a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, eu sou com Jesus, com meu Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Adore o Senhor, expresse a sua confiança nele, exalte o Senhor de todo o seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus é tremendo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque essa noite é noite de libertação, é noite de restauração, é noite de recomeços, é noite de decisões. Deus, louvado seja o Senhor pelos irmãos, irmãs que vieram à frente, essas pessoas que estão aqui, esses irmãos amados que estão aqui nessa noite, que hoje estão assumindo a posição de filho, de filha amada do Senhor. Deus, confirma no coração, que Satanás não venha ter qualquer mentira, jogar qualquer mentira em suas mentes, mas que eles possam sair daqui com a certeza de que o Senhor nos ama, e que nós queremos sim, ó Deus, amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Abençoa a sua igreja, abençoa esses irmãos, abençoa essas famílias, derrame as bênçãos do Senhor aqui, Senhor. Derrame as suas bênçãos aqui, em nome de Jesus, que possamos ver aqui famílias fortalecidas, famílias vibrantes, famílias que saiam daqui renovadas na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.